Salvem os seus projetos. Arrumem os seus fones de ouvido. E preparem-se. Porque começa agora... The Cast. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do The Cast. Aqui quem vos fala é o William e esse projeto é o único que está em andamento até agora. Fala pessoal, aqui é o Rafa e, bem, a primeira vez que eu fui estagiário na vida foi aqui. Olá pessoas, aqui é o João e como tudo na vida o podcast começou por impulso. E hoje, gente, o The Cast faz 1 ano de idade! Animação! E nesse episódio nós vamos conversar sobre como tudo surgiu. Como que esse podcast começou, de onde saiu a ideia, qual que foram os nossos preparativos para fazer ele funcionar dessa maneira. Não teve nenhum, já adianta. Defina funcionar. Então, bora pro episódio. Siga o TheCast nas redes sociais procurando @thecast.oficial no Instagram, @thecast_oficial no Twitter e facebook.com/thecast.oficial para curtir nossa página no Facebook. Se você gosta desse podcast e gostaria de contribuir, não se esqueça de compartilhar ele em suas redes sociais. Você pode encontrar nossos episódios em várias plataformas de streaming, então não deixe de conferir nosso podcast no Spotify, iTunes Podcast, Google Podcast, entre outros. Se você estiver no iTunes, não se esqueça de deixar a sua avaliação. E se você é um ouvinte novo, lembre-se de se inscrever para não perder nenhum episódio. Esse episódio está sendo lançado também em formato de vídeo no nosso canal do YouTube. Então, se você está nos assistindo, lembre-se de deixar o seu like e comentar o que achou do episódio aqui embaixo. Caso tenha alguma dica, dúvida, sugestão ou afins, você pode entrar em contato pelo e-mail contato@thecast.com.br ou por mensagem privada nas nossas redes sociais. A gente sempre vai te responder. Você tem essas e outras informações no nosso site thecast.com.br. Ok, vamos começar então explicando melhor sobre o TheCast. No início, quem teve a ideia do TheCast foi eu e o João. Tipo, o João, não me lembro quem falou pra quem, mas a gente tava conversando e alguém falou, a gente podia criar um podcast. A gente tava no meio da aula da Dani. Isso é certo. E nós tava falando sobre criação de conteúdo, alguma coisa assim. Aí eu peguei e falei, eu gosto de podcast, eu escuto muito podcast. Aí ele pegou, virou, olhou pra mim assim, nossa, eu também. Aí eu peguei e olhei pra ele, sério? Que legal, vamos fazer podcast? Vamos. E assim começou. Cara, mas tipo, foi muito no impulso, porque a gente foi saiu muito da aula... aleatório, cara. A gente saiu da aula, a primeira coisa que a gente... Na verdade, na aula a gente já tava começando, tipo, nossa, se a gente fosse fazer um podcast, na aula a gente já tava viajando muito na aula já. A gente já tava viajando, tipo, como seria o podcast, o nome, blá, blá. A gente já começou a pensar em coisa que a gente podia fazer, sobre temas que a gente podia começar a falar. A gente já começou a anotar ali essas coisas. Eu sei que a gente saiu da faculdade aquele dia com um nome e com um... Domínio? Um domínio de internet já. Não, então, aí que tá. Eu acho que a gente começou com o Trello. A gente chegou, tipo, vamos decidir o nome. Design, podcast, TheCast. Não sei quem que deu o nome, a gente ainda... Eu acho que fui eu. Fui eu. Você ainda falou, não, olha esse nome. Foi o contrário, velho. Ralph? Foi o João, cara. Eu até lembro que você ficou meio com o pé atrás com o nome TheCast. Eu fiquei achando mó legal, porque, tipo, foi a primeira vez que o João foi criativo em alguma coisa. Então no seu cu, Ralph. Tá bom então. Já que o Ralph falou, tá falado. Então não fui eu que dei ideia do TheCast. Eu vou botar agora a minha visão. Alguém que tava aqui um pouco mais de fora, apesar de que, como eu sento próximo, eu ainda tava perto dessa conversa. Eu prestando atenção da sala de aula e ouvindo o pessoal discutir sobre podcast. Foi interessante a vida. Mas, continuando, o que aconteceu? Na minha participação do TheCast foi tipo assim, eles pegaram, comentaram... porque a primeira coisa que eles fizeram depois que eles decidiram que iam começar um podcast foi simplesmente chegar e falar assim, pô, Ralph, a gente tá com ideia de podcast. A primeira coisa que passou na minha cabeça foi, essa merda vai flopar de novo.
esses caras não criam mais projeto do que não sei o que, velho. Meu Deus. Aí eu falei, aí eles começaram a gastar dinheiro. Aí eu pensei, não significa nada. Viu gastar dinheiro pra caramba, um monte de coisa, nunca dá continuação. Preciso de mais empenho. Aí eles me chamaram pra primeira gravação. Aí eu falei, olha, parece que vai sair. Eu participei da primeira gravação. Falei, mas não é que saiu? O primeiro saiu. Eu acho que as 3 primeiras semanas saiu, tipo, certinho os episódios. Vou te falar que a ideia do podcast, se fosse uma ideia bosta, eu falaria a mesma coisa. Vai na fé, cara. Vai, e eu falei, vai na fé. Aí o que acontece? Os professores gostaram bastante do projeto deles, deram bastante apoio, acharam interessante algo de um design para um design, só que não algo tão... acadêmico. Acadêmico. Seria algo mais... um grupo de pessoas idiotas discutindo um tema um pouco mais específico em grupo. É que assim, como a gente tá quase sempre em amigos, é difícil a gente trazer alguém tão de fora assim, acaba que a gente tem, por ser amigos, a gente conversa mais com espontaneidade, tá ligado? A gente vai ali, a gente faz piada, a gente vai conversando, vai debatendo. Se a gente trouxesse alguém de fora, a gente ia acabar que ia ser algo mais sério, a gente não ia fazer piada com a pessoa, tudo que eu ia fazer, provavelmente. Mas, tipo, a gente não ia ficar sacaneando a pessoa, tá ligado? É diferente, tem... quando você tá fora de casa, você se comporta. Quando você tá dentro de casa, você faz merda. Mais ou menos isso. É um exemplo. Se você ouve esse podcast com frequência, você vê que o João é um belo de um... Baita de um filho da puta. E aí o que acontece? Por que ele é assim? Porque ele, como tá em colegas, como tá em amigos, ele se vê no nível, tipo... foda-se, ele não vai ligar mesmo. Vou ferrar esse desgraçado aí. O problema não é que, tipo, os outros não vão ligar, é que eu não ligo. Então, tipo, como o João falou, a gente está em amigos. E nós não somos nenhum podcaster, tipo, profissional, tá ligado? A gente não tem... A gente tem vergonha. Tem vergonha. E, tipo, a gente tá no início ainda, tá ligado? Não é famoso, a gente não tem uma dicção boa. Nossos microfones não são tão bons. O do Ralph é uma bosta. E, tipo... a gente ainda é muito noob, tá ligado? Nesse meio. Então não tinha como a gente sair por aí entrevistando todo mundo, ou então chamando umas pessoas famosas pra gente conversar. Porque a gente trava. Esse podcast ele é muito editado, porque tem várias vezes que a gente... esse podcast vai ser muito sincero. Eu tô abrindo total o jogo aqui. Tipo, tem várias partes do podcast que a gente fica sem falar nada, tipo, uns 30 segundos, tá ligado? Assim, porque ninguém sabe o que falar. Isso é tranquilo. Porque às vezes você finalizou um assunto, até você puxar um assunto novo, dá diferença. Mas o que você falou sobre edição. Tem vezes, tipo, mais no começo, a gente passava, tipo, de 5 a 10 minutos tentando fazer a abertura. Só pro pessoal acertar certinho, pro pessoal não travar. Cara, era muito difícil. Uhum. Aí hoje em dia, tipo, em 2 minutos, a gente já faz, porque a gente pega, senta, respira ali, vamos. Sim, é uma coisa que a gente tá aprendendo. A gente vai com um pouco, assim, com um pouco de prática, com treino, a gente vai conseguindo fazer. Sim. Até o Ralph, que no começo errava para um caralho, ele ainda erra. Mas, tipo, ele erra bem menos, tá ligado? Sim, a gente tá aprendendo, né? Então, por exemplo, ano passado a gente lançou 9 episódios do TheCast e mais 6 ou 7 Express. Então, dá um total... Deu quase 15, acho. Deu 15, exatamente. Deu 15 episódios no ano passado. Então, tipo, por um ano, eu acho pouco, tá ligado? 15 episódios. Porque a gente teve várias falhas que aconteceu. Mesmo se ele saísse quinzenalmente, ele tava menos da metade ainda. Exato. Mas ainda é pouco pelo que a gente queria, tá ligado? Mas é só assim que a gente consegue aprender a falar, a produzir um podcast melhor. A gente falando, a gente gravando, a gente praticando. Então, esse ano, como a gente tá com essa ideia de começar um podcast, tipo, sério, né? A gente começar a pegar mais sério no podcast, a gente pegar a nossa periodicidade e levar a sério com todos os conteúdos certinho. Então, esse ano, provavelmente, o podcast vai melhorar muito a qualidade. E essa é exatamente a ideia. Você tá falando de sinceridade. Eu acho que no primeiro episódio, que é uma bosta. Não escuta o primeiro podcast, gente. No finalzinho a gente fala, semana que vem ou o próximo podcast vai ser sobre a Powerhouse. E a gente nunca fez, a gente nunca postou. Porque a gente tentou fazer e ficou uma merda. Aquilo era muito acadêmico e a gente tentava, e a gente até sabia sobre o tema. Só que a gente ia falando, a gente ia lendo algumas partes e ficava muito maçante, era muito ruim. O que aconteceu? A gente desistiu dele e continuou como se nada tivesse acontecido.
meio que a gente filtrou as ideias, né? Porque a ideia principal do podcast é ser uma conversa entre designers, tanto que a nossa descrição é essa. É que como é Bauhaus, tipo, a Bauhaus é um ponto muito importante pro design. Sim. Tanto pra de embalagens, pra quase todos os designs ali, ele é um ponto importante. Industrial. Então o que a gente pensou? Vamos falar sobre ele e pra gente, depois disso, a gente começar a aprofundar em outros temas, porque ali ele vai dar um parâmetro geral de como começou as coisas. Então nessa parte a gente pensou, vai ser legal? Aí depois quando a gente foi fazer, que bosta, a gente não conseguia desenvolver aquilo do jeito que ficasse legal. Aí a gente arquivou aquilo e deixou pra trás. A gente queria gravar principalmente porque era aniversário da Bauhaus, né? Sim, a gente não podia perder a data, né? Sim, exatamente. Só que daí o que aconteceu? Quando a gente começou a gravar, ficou muito maçante, que nem o João disse, e a gente ficou muito... A gente tentou umas 2 ou 3 vezes pra gravar aquilo. Tipo, ficou muito robotizado, tá ligado? Ficou chato. E essa... 2 pontos importantes. A gente tava no começo, era o segundo podcast que a gente ia gravar. E o outro ponto é que é um conteúdo mais denso. Sim. Então, querendo ou não, ele ficava mais chato. Só que ele fugiu da nossa chato. ideia do podcast. A gente queria fazer um podcast engraçado, divertido, que seja como se fosse um bate-papo entre a gente, tá ligado? Entre nós como amigos. Como todo podcast acaba sendo. Só que daí não deu certo. Ficou como se fosse um artigo da Wikipédia lá, a gente lendo e não ficou legal. A gente desistiu da ideia e arquivou essa ideia. Talvez a gente faça esse ano, não sei. Provavelmente ou talvez não. Provavelmente não. No início, quando a gente começou a ter a ideia, foi, tipo, na mesma aula que a gente teve a ideia de gravar o podcast, a gente já escolheu o nome, né? O João deu a ideia do nome. Tá bom, né? Vai ser esse nome mesmo. A gente criou um Trello com o nome do TheCast lá escrito e começamos a colocar ideias de pauta. Daí a gente começou a escrever um monte de coisa. A gente escreveu umas 15 ideias de pauta pra gravar. Daí com isso eu já fui ver se existia o domínio thecast.com.br, né? Pra gente já cadastrar ali o domínio e já deixar reservado pra gente. E não tinha cadastrado. Então eu peguei e cadastrei. Daí eu fui lá, registrei o domínio. Eu já comecei com a ideia de colocar o nosso episódio online. E por aí vai. E cara, foi tipo muito por impulso, mano. Teve uns professores que até apoiou demais querendo roubar o nosso trabalho, mas a gente não vai falar. Sempre tem. Então, a gente sofreu com essas coisas. Mas na maioria, todos os professores, eu acho que todos os professores foram tipo, muito... apoiaram bastante a gente. A maioria Eles foram dos professores... receptivos com a gente, perguntando toda a aula o que a gente poderia fazer, se eles achavam legal aquilo. Porque, querendo ou não, eles entendem muito mais sobre isso do que a gente. Não sobre podcast, mas sobre o tema do podcast em si. E como a gente queria gravar alguma coisa certa, com embasamento, né? A gente começava encher o saco deles no a final perguntar das várias coisas sobre vários temas, assim. Só pra gente ter ideia de colocar no podcast e no final a gente não colocou. Mas isso a gente deixa de lado. Mas foi bem interessante. Eu gostei dessa experiência toda de começar o podcast. Daí, aí que tá, né? Se você já escutou os outros podcasts que a gente gravou, provavelmente você já sabe que o pessoal aqui zoa pra caralho a minha... a minha atitude de criar projetos. Tipo, o Ralph mesmo já falou ali atrás que ele olhou pra mim criando mais um projeto e pensou que não vai pra frente. E esse é o grande problema, porque o início do projeto é legal. Daí depois, quando você tem que começar a dar continuidade no projeto, pode ser que acabe aquela vontade de criar e se perda no limbo, que nem os outros projetos meus. Só que daí, nesse caso, nesse projeto, tinha uma grande diferença, que seria o João. Que eu não estaria sozinho nesse projeto, ele estaria para me ajudar a dar continuidade. Aí era dois pra deixar cair o projeto. Mas, tipo, foi bom, porque se não fosse o João, tenho certeza que o projeto já teria morrido. O projeto não teria começado para a primeira conversa, porque você estaria preso no nome ainda. Estaria preso no nome. Não necessariamente, porque tipo, o nome eu dou fácil. Depois do nome, a parte mais difícil foi o logo. Isso demorou um tempo. Demorou. A gente pegou referência de tudo quanto é canto, e esse foi o problema. A gente tinha referência demais e a gente não conseguia adequar o que a gente queria. Aí no final saiu. Foi muita pesquisa pra gente conseguir fazer um logo decente. E olha lá. Não, mas o logo ficou adequado ao que a gente precisava. Eu gostei do logo. Ele é funcional. Exato, é isso que importa.
Voltando à parte dos professores, uma coisa que eu acho importante foi a Dani. A Dani Rebelo. Porque foi na aula dela que a gente começou a conversar sobre isso. Foi ela ali que, digamos, na primeira hora ela deu aquele apoio. Tipo, se ela tivesse falado, não acho uma boa ideia, provavelmente tinha morrido o podcast. Uhum. Mas ela chegou e falou, nossa, isso é tão interessante. E ela foi falando ali o que ela achava e foi dando aquela moral, assim, pra gente incentivar, pra nos incentivar e colocar aquilo em prática. Então eu acho que se não fosse esse empurrãozinho que ela deu no começo, a gente não tinha pegado em mal. Pode ser. Provavelmente, na verdade. Cara, vamos abrir bem aqui o jogo. Fazer um podcast é muito difícil. Assim, eu não digo É mais que é difícil do que eu achava que era. A parte mais fácil é gravar. Sim. Aí depois tem a parte de edição, mas antes da edição, antes de gravar, você tem que pensar, tipo, se vai ter pauta ou não, se vai ser só da moda caralho, assim, você vai só falar sem ter uma linha de raciocínio. Aí você tem que pensar no feed, você tem que pensar nas redes sociais, se tiver uma, tem que pensar em muitas coisas ali. Sim, e é muita configuração. Tipo, Sim. Quando a gente foi começar... Pelo menos é só quando uma a vez gente sem começou... Pois é, daí essa parte fica pra mim. A parte operacional de colocar o podcast no ar fica comigo. E essa parte no início, como a gente pegou, o trem assim... No início lá a gente não sabia como começar. Então eu tive que ir atrás para procurar como é que lança um podcast, como é que funciona um podcast, como é que os episódios funcionam, como que a gente vai lançar os episódios. Então foi uma série de pesquisas de tempo ali na internet gastado só estudando vídeo no YouTube, documentos, páginas da Wikipédia e muita coisa pra gente aprender como se coloca um podcast no ar. E é muito mais complicado do que você pensa. Hoje existe, na verdade eu digo hoje, mas antes também existia, algumas ferramentas que te ajudam com essa parte de lançar episódio, que fica muito mais fácil você lançar um episódio, você só precisa de 3 botões ali já tá no ar. Só que mesmo assim ainda tem todo aquele, o trâmite de você pegar, lançar o seu feed RSS com seus episódios, pegar esse feed e lançar para outras plataformas de streaming, tipo Spotify, Deezer, essas coisas, para daí então começar a lançar os episódios. Daí você precisa ter alguma ferramenta de hosting, você precisa ter um host para você hospedar todos os episódios, todos os arquivos dos episódios, e você precisa ter um site, né, para hospedar o teu feed RSS, ou então utilizar um aplicativo. Além de toda essa parte operacional, eu acho que uma das partes mais importantes que daí, eu fiquei encarregado disso e me deu muito trabalho também, foi a parte da edição, mas a parte de edição tentando resolver os problemas de áudio. Porque no começo era muito ruim o nosso áudio. Muito ruim. Não que hoje em dia seja bom, mas no começo era muito ruim. Não, hoje tá muito melhor do que antes, cara. Tá melhor, tá. Mas, a gente sempre tinha problema de chiado, ou se não era chiado, às vezes era conexão. Se não era conexão, eram os arquivos que dava... Ele não sincava direito. Sempre tinha um monte de coisa. O que mais acontece é eu estar ali editando podcast e do nada, uma frase que é em sequência da outra, ela tá uma em cima da outra. Ou, ela tá muito espaçada, porque na hora teve algum delay, algo assim, e ele não ficou exatamente onde deveria ficar. Eu acho que, no início, assim, se você pensa em criar um podcast, você precisa contar muito com o orçamento, porque você querendo ou não, você precisa gastar um pouco de dinheiro pra você gravar um podcast decente. Se você quiser, você pode gravar um podcast de graça, sei lá, é possível, tá ligado? Só que, querendo ou não, você tem que desembolsar em algum momento da história. No nosso caso, a gente, no início, teve que desembolsar primeiramente com o site, né? Que a gente precisou comprar o domínio. Já foi dinheiro gasto. Daí, depois, a gente teve que comprar a hospedagem, que também foi mais dinheiro gasto. E então, a gente começou a investir em microfone. Daí, essa parte de microfone também foi baita dinheiro gasto. A gente gastou, muito dinheiro pra melhorar a qualidade dos nossos microfones, porque a gente viu que, não dava pra gente continuar assim pra sempre. Eu passei nos 3 microfones até chegar nisso. Uhum. Então, a gente sempre teve que desembolsar um pouco de dinheiro pra manter o podcast no ar e pra melhorar a qualidade dele. Então, se você pensa em criar um podcast, você tem que levar em conta que, sim, em algum momento da história você vai ter que desembolsar alguma coisa. Investir, no caso, né? Continuando, agora vamos falar sobre onde os nossos amigos entraram nessa história do podcast. A gente falou do Ralph, ele deu a sua visão de como funcionou o podcast, como que ele entrou no meio do podcast, mas teve várias outras pessoas que entraram também. Como é que os amigos entram no podcast? A gente pensa assim, a gente vai fazer só eu e o William falando 1 hora? Tudo bem que os podcasts costumam ser só eu e o William falando 1 hora e o pessoal falando alguma coisa depois. Mas
A ideia é trazer mais gente para o debate ficar mais legal, porque, tipo, vai ter mais opiniões contrárias, não digo contrárias, mas vai ter mais opiniões e isso vai... Pluralidade de ideias. Exato. Vai gerar mais discussão. Discussão também não, vai gerar mais debate, mais pessoas conversando. Então isso acaba que deixa o podcast talvez mais interessante do que só 2 pessoas conversando. Exato. Então a gente, no início foram 4 pessoas? Acho que foi. Acho que foi 4 pessoas gravando. Daí, tipo, a gente conversou, quanto que seria o máximo de pessoas que a gente pode convidar? Daí a gente setou um número máximo de 5 pessoas por episódio. Talvez esse número aumente depois, né? Mas até hoje não teve nenhum episódio com mais de 5 pessoas. E foi, tipo, um número que a gente parou pra pensar mesmo, tá ligado? Tipo, pouca pessoa é chato e muita pessoa é confuso. Então, se tem muita pessoa no podcast, pode ficar confuso pra audiência entender alguma coisa, todo mundo se atropelar. Então, esse é o problema. O problema é as pessoas se atropelarem. Quando a gente tem 5, sempre tem algum momento que o pessoal vai falar tudo junto, que ou eu vou ter que tirar a frase de alguém porque não agregou nada, isso acontece muito, ou eu vou ter que, tipo, tentar posicionar ali para que todas as frases saiam, tipo, numa sequência que dê para entender o raciocínio do pessoal. Então sempre tem esse, ou não agregou nada, ou agrega e eu tenho que dar um jeito de deixar ele numa linha de raciocínio legal. Uma coisa que eu quero falar de edição é o Ralph. O Ralph, parece que ele fala tudo certinho. Mas o que ele repete no meio das frases dele é negócio de louco. É o poder da edição. Se não fosse o poder da edição... Tipo, 2 minutos viram 40 segundos. Você poderia esperar o podcast que não esteja aqui pra poder me... O que eu falei Não, antes? Eu não ligo, cara. Joga na cara mesmo. Eu concordo. Não, mas a gente erra bastante. A gente tem que ficar A gente cortando e erra, tentando velho. adicionar. Tem que ficar refazendo. Ninguém é perfeito. Ainda mais a gente, no início. Daí agora tu deixa esse espaço em branco no podcast só pro pessoal ver como a gente fica em silêncio no meio do nada do episódio. É que eu ainda não sei se é o pessoal que não tem nada pra falar ou se é o pessoal que tá esperando as outras pessoas falarem. É, tem isso. E cara, hoje é o aniversário do TheCast. Ele faz 1 ano hoje, no dia 23 de março. Tá certo que esse episódio tá sendo gravado antes, então eu tô fingindo que é hoje. Mas na verdade hoje não é dia 23. Isso é pra vocês verem como a gente tá sendo muito organizado. A gente não tá deixando os episódios pra cima da hora. Vamos ser bem sinceros aqui, ó. Esse podcast tá sendo lançado no dia 23 de março, mas está sendo gravado dia 10 de fevereiro. Então, esse eu acho que foi o grande problema do ano passado. Não a gente gravar com antecipação. A gente até gravou alguns, só que a gente não tinha um plano. A gente não tinha um planejamento, no caso. A gente foi fazendo do jeito que a gente achava que era legal e a gente foi fazendo e não fez nada. Pois Isso o negócio. A gente foi tendo várias ideias. A gente fazia aquelas ideias e depois largava, assim, porque não tinha... porque dava muito trabalho as ideias ou por outros motivos. Então eu acho que a diferença do ano passado para esse novo ano é que a gente fez o planejamento. Como a gente já falou em outros episódios, o planejamento é a palavra para esse ano. E ali, com base nele, a gente especificou quais seriam os episódios, quais seriam as pautas dos episódios, dias que eles seriam lançados, quanto tempo a gente teria para fazer a edição, quanto tempo a gente teria para fazer a gravação. A gente teve outras ideias que ainda vão ser lançadas durante o ano, que a gente já especificou quanto tempo a gente precisaria para fazer, quando a gente vai ser lançado, coisa assim. Então, tudo isso que a gente não teve no primeiro ano do TheCast, a gente teve no segundo, que foi o planejamento. Exatamente. Esse ano a gente realmente acredita que vai ser muito diferente do ano passado, porque esse ano a gente começou certo. A gente começou com coisa que a gente devia ter feito no primeiro dia do TheCast. A gente devia ter feito o planejamento. A gente começou com a ideia atropelada de fazer um podcast, a gente foi lá, fez a pauta, gravou o primeiro episódio, editou, lançou. Daí a gente começou a ter ideias de quadros. Daí a gente criou o TheCast Express para deixar mais fácil pra gente editar e ter mais episódios no podcast. Só que daí a gente pensou, esse Express parece mais um bônus. Então a gente lançou, tipo, uma semana um episódio normal, na outra semana já um Express. Então daí não deu tempo da gente gravar a terceira semana, tá ligado? Então ficou muito corrido e ficou uma confusão enorme, cara. A minha frase de abertura, eu acho que ela representa o primeiro ano do TheCast. Como tudo na vida, o TheCast foi feito no impulso. Pois é. E vocês pensam uma coisa, se eles estivessem prestando atenção na aula, o TheCast nunca teria saído.
Não, calma. a gente prestou Saía assim, atenção, não. porque a gente não tava em aula naquele momento, era intervalo. Daí Exato. o resto da aula a gente ficou falando disso, mas naquele momento que começou era intervalo, então tá suave. Então, tipo, quando a gente começou a lançar os episódios, a gente lançou primeiro um episódio normal, que durou, acho que uns 50 minutos, acho que o primeiro episódio. De Não lembro duração. quanto primeiro tem. Mas daí a gente demorou pra fazer e demorou pra editar. Daí a gente já queria lançar mais um na próxima semana. Porque a ideia, no início, era realmente ser quinzenal o TheCast. Então, tipo, a gente posta uma semana, pula uma, posta outra. Só que daí a gente criou esse quadro, o TheCast Express. E o TheCast Express era pra ser um bônus. Daí como o TheCast Express é um bônus, acho que a gente não deveria esperar uma semana pra lançar. Então daí a gente lançou já na próxima semana. Só que daí a gente demorou tempo pra gravar o Express e não gravou mais um episódio. Daí o episódio pulou mais uma semana, entendeu? Então ficou uma confusão. Então hoje o TheCast Express ele é lançado como se fosse um episódio normal. Porque ele não virou mais um bônus, ele virou só um episódio curto. O que acontece? A gente gravava uma segunda pra ele ser lançado na quinta. Então tinha tipo menos de 4 então, o que dias. acontecia? Na segunda-feira eu tava... É o único dia de folga que eu tenho na segunda-feira. Aí a gente gravava à noite, porque o William trabalha na parte de tarde ali e tal, ele não conseguiria. Aí eu teria a terça, a quarta, a quinta pra editar. Hoje em dia eu até acho que daria certo, porque eu tô editando num ritmo mais rápido, até eu consigo melhorar essa parte. Mas antes eu era muito mais lento pra fazer edição. Fora que eu tinha que ficar cortando todos os errinhos, tudo. Tipo, o William tem um problema de respiração muito ruim, que ele fica assim no microfone. Mas, tipo, eu tinha que cortar cada errinho desse porque aquilo me incomodava muito. Eu não sei o que ele fez, porque ele não faz mais isso. Mas essa parte da edição era muito ruim, porque às vezes eu tinha que... fora dos trabalhos da faculdade também, que era ou trabalho ou podcast. Eu ficava naquela, porque nos outros momentos eu tava na faculdade ou trabalhando. Mas a gente volta pro mesmo assunto, que, cara, esse ano vai ser diferente. A gente já tem, até o momento da gravação desse episódio, acho que é o terceiro episódio do ano. Tá, sim, contando com o Express. Contando com o Express, é o terceiro episódio do ano que tá saindo. E, tipo, já tem mais 3 ou 4 gravados, tá ligado? Então, tá saindo certo, cara, nosso planejamento. Se tudo der certo, cara, até o final do ano, ó, tá belezura, velho. Já tem até o especial de Natal marcado. Spoiler aí, ó. Eu só não sei o que a gente vai fazer no especial de Natal ainda, mas já tá marcado. Não, a gente já tem uma ideia. Ralf, depoimento final, Ralf. Apesar de ser meio que complicado e bem bagunçado a criação do TheCast e tudo mais, eu vou dizer que eu gosto bastante da ideia, eu gosto de participar, eu gosto que eles me chamam quando eles vão gravar alguma coisa e tudo mais, eu acho muito legal isso. Eu fico bem feliz em participar disso daqui. Falando sério, realmente gosto da ideia, eu gosto principalmente porque é um projeto que os caras colocaram pra frente, eles não simplesmente procrastinaram, porque isso é algo que eu possivelmente faria. Eu sou uma pessoa muito boa em jogar pra frente. E levando com a barriga, né? Levando com a barriga, eu tenho muita. Will possivelmente tem muita, porque ó, você... Tá explicado por que os projetos dele não vão pra frente. Oi, tudo bom? Caralho, o João me xinga, eu xingo o Will, velho. Só falta eu xingar o João agora, você. Não, isso já virou... Não, rotina, tá ligado? no caso, o João te xinga, você me xinga e eu tenho que assim, xingar o João agora. Aí eu xingo você de volta, aí vocês dois me xingam e eu xingo os dois. Meu Deus, confundi agora. Mas eu gosto, cara, de gravar o podcast, gravar o TheCast. É um hobby, tá virando uma profissão, aos poucos. Assim, com todos os pesares, eu gosto do podcast também, porque é uma hora que a gente tá conversando entre amigos sobre um tema, querendo ou não, um tema interessante, porque a gente faz a faculdade sobre esses temas, na maioria das vezes. E além de criar conteúdo. É uma criação de conteúdo, e fora que, tipo, você se sente, não digo realizado, mas você se sente bem quando você consegue ter todo esse processo de gravar, editar, fazer tudo que envolve ali a postagem do episódio, e no final você vê que o episódio tá lá para as pessoas escutarem. Não, e mais gratificante ainda é tipo você ver as mensagens do pessoal tipo mandando pra gente falando: "Nossa, gostei do episódio tal. Nossa, concordo com vocês." Velho, isso é muito da hora. Falar aí dessa ideia do TheCast, eu gosto também pelo fato que, olha, apesar de eu estudar, eu não tenho dom de didático, eu não sou boa pessoa para explicar alguma coisa. Até porque na faculdade você fala as coisas, daí eu tenho que pegar e explicar para outras pessoas o que você tava falando. Aí o que acontece? Mas eu sou um tipo que eu tento não passar vergonha não sabendo alguma coisa.
quando é uma coisa meio óbvia. Então eu aprendi a ser bom em enrolar. Então eu sou bom, tipo, eu pego um assunto, eu distribuo, eu não faço ideia qual assunto, eu começo a falar sobre esse assunto como se eu sacasse pra caralho dele. Mas é a naturalidade, você não precisa saber do assunto, você tem que parecer que sabe. Nossa, ontem eu tava tendo exatamente esse assunto, cara, com os amigos meus. Tipo, você não precisa saber do assunto, você precisa ter convicção. Exato, você tem que ter confiança. Mas aqui não, aqui a gente entende do assunto, tá bom? Aham. Só pra deixar claro. A maioria. A maioria. Explica pelo menos. Mas é isso, esse episódio vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos que escutaram a gente. E agora eu gostaria de deixar esse espaço pro Ralph falar das redes sociais dele, porque acho que é uma tradição daqui do podcast. O Instagram, RafaelCostaRG, e talvez volte a postar lá com mais frequência, porque eu comecei a desenhar mais como hobby. Behance tem algumas coisas, mas eu não tô postando tanto. No momento que eu tiver mais coisa pra postar, eu mando por aqui. Beleza, a gente vai deixar os links na descrição. As minhas redes sociais é @WilliamWCR, pra quem quiser me seguir no Instagram, no Facebook, no Behance, no LinkedIn e em todas as redes sociais que você pode imaginar. Se eu disser que eu não lembro o meu... Você mudou, cara, uma hora eu lá mudei deu... porque o outro era complicado. Agora é João RS Inc. Muito obrigado novamente a todos que escutaram até aqui. A gente se ouve em outro podcast. Até mais. Ctrl S, editou, salvou. É melhor salvar esse, porque os primeiros você não salvou, né, seu desgraçado. PS do podcast. Agora imagine como é ter que ficar escutando o Will ficar repetindo a frase de finalização dele 1000 vezes, porque ele tá tentando decidir um trocadilho ou alguma piada muito engraçada pro final. E nunca sai uma piada engraçada. Nunca sai uma piada engraçada. Pensa na nossa tortura.